Teresa é uma mulher bem-sucedida profissionalmente, casada, mãe de 2 filhos. Mas no decorrer do tempo, Teresa começou a apresentar crises de ansiedade, conflitos familiares, aonde não estava suportando mais. E quando Teresa procurou ajuda, ela não conseguia identificar o que estava acontecendo. Numa conversa, descobrimos que a sogra de Teresa mora junto com a família e que a principal causa de suas ansiedades são os conflitos com a sua sogra. A sogra de Teresa provoca todos os dias e faz questão de arrumar conflitos entre Teresa e seu esposo. E Teresa acabou caindo na armadilha da sogra. Todas as vezes que seu esposo chegava em casa, Teresa ia reclamar da sogra, mas esquecia que a sua sogra era mãe do seu esposo e ele acabava ficando entre a mãe e a esposa. E claro que a sogra a provocava e ficava feliz quando via Teresa e o esposo brigar, porque quando os dois brigavam, o esposo corria para a mãe e queixava-se de Teresa. Muitas vezes nós acabamos entrando em conflitos fazendo exatamente o que a outra pessoa quer. Não entendemos que tem pessoas que gostam de viver em conflitos e gostam de fazer confusão entre a família, principalmente entre o casal. Quando Teresa descobriu que os conflitos vinham diretamente da sua sogra, que o divórcio estava acontecendo por causa desses conflitos, através da terapia ela veio entender que ela não poderia mais deixar a sua sogra entrar em conflito dentro do seu casamento. Teresa começou a mudar as suas atitudes e já não falava mais para o esposo o que acontecia durante o dia. E claro que no começo a sogra achou meio estranho, porque ela adorava quando o filho e a nora brigavam. Muitas vezes nós queremos resolver tudo sozinho, mas quando nós resolvemos buscar ajuda, até o nosso casamento nós conseguimos salvar. Se Teresa não tivesse buscado ajuda, provavelmente hoje estaria divorciada e a sua sogra estaria feliz. Problemas entre nora e sogra é muito comum nos dias de hoje. Mas uma mulher inteligente, ela não vai perder o seu casamento por causa da sogra. Tem muitas sogras que são uma bênção, que trazem a nora como se fosse sua filha, mas tem muitas que conflitos sim dentro do casamento. Muitas vezes até tem ciúmes do filho com a nora, porque acha que perdeu o filho. Mas eu sempre digo que é o contrário. Você não perdeu o filho, você ganhou uma filha. E essa família, ela pode aumentar e pode ser muito feliz. Quando nós entendemos que a decisão da sogra é entrar em conflito com a nora, quando nós aprendemos a lidar com essa situação, todos saem ganhando. Ela entendeu que Teresa não estava mais preocupada com aquilo que ela fazia. Teresa estava preocupada, sim, em reconstruir o seu casamento e entender que o lugar dela de esposa ninguém ia tirar, que a mãe tinha o lugar dela e que ela precisava lutar por isso. Resultado de tudo isso, uma mulher que conseguiu restaurar o seu casamento, rasgar a carta de divórcio e restaurar a sua família. Hoje, a Teresa e a sogra não entram mais em conflitos e também estão cuidando da saúde emocional do esposo e também do filho. Quando procuramos ajuda, entendemos que não podemos sair dessa situação sozinho, fica tudo muito mais fácil. Reclamar da sogra, muitas vezes nós precisamos reclamar. Reclamar da nora, muitas vezes nós reclamamos. Mas nós precisamos entender que somos famílias e cada um tem o seu papel. Eu tenho o papel de mãe e a outra tem o papel de esposa.
E precisamos entender que não podemos invadir o espaço uma das outras. Eu sou esposa e a outra é mãe. Então eu tenho o meu papel e a mãe tem o papel dela. Mas não esqueça de cortar o cordão umbilical. Lembre-se que a família do filho agora é a esposa e os filhos dele. A mãe é só mais um parente que não pode intervir na decisão da nora e muito menos na decisão do filho. Porque hoje eles moram em outra casa. Se você mora junto, você participa da família, não invada o espaço. Não vai invadir o espaço do casal. O espaço deles é dele. Você tem o teu espaço. Se for permitido você entrar, chegar, você entra. Se não for, respeite o casal. Acima de tudo, dentro de famílias precisa acontecer o respeito, precisa ter o respeito. Muitas vezes entramos em conflito porque achamos que somos mãe, que nós temos o direito de intervir em determinadas situações. Mas eu acredito que não. Eu acredito que é cada um no seu lugar e no final das contas dá tudo certo. A sogra vai ter que entender que ela não manda mais no filho e que ela precisa sim contribuir para que esse relacionamento dê certo e que a família viva feliz, porque depende de nós. Se formos boas mães e formos boas sogra, vamos deixar sim os nossos filhos seguir o espaço deles. Não temos mais esse direito e nem obrigação nenhuma sobre a vida do casal. A partir de agora, a vida é deles e a vida que segue. Se você precisa de ajuda, se você está nesse conflito de nora e sogra, de sogra e nora, busque ajuda, porque muitas vezes nós não conseguimos entender que o nosso tempo já deu, que precisamos cortar o cordão umbilical para que eles possam seguir os seus caminhos e ser felizes. E é isso que uma mãe precisa querer de um filho, que ele seja feliz, que ele siga a vida dele. E se o filho está feliz, a mãe também tem que estar. E nada de conflito.